Olá, senhores. Bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme o horário que estejam me ouvindo. Este é o canal Antônio Vieira e eu sou o professor Vieira. O propósito deste canal, para quem é novo nele, é colaborar com a educação e com a formação profissional de todos aqueles que tenham a topografia no currículo, quer sejam estudantes de cursos técnicos de agrimensura, técnico em edificações, topografia, topógrafos, estudantes das faculdades de engenharia civil, cartográfica e de agrimensura, hidrógrafos. Então, a todos esses profissionais, este canal é dedicado. Neste vídeo de hoje, vamos apresentar alguma coisa, bater um papo com relações entre longitude do meridiano central e número do fuso UTM. Nós temos aqui na tela o território brasileiro dividido em fusos do sistema UTM, cobrindo aqui o Brasil. Nós vemos aqui que vai do fuso 18 até o fuso 25. Aqui destacado tem o fuso 22, que passa aqui por Pará, parte de Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Então vamos conversar um pouco a respeito e fazer alguns exercícios que podem ser úteis quando o profissional usa softwares que pedem o número do fuso ou a longitude do meridiano central do fuso para configurar o sistema, e também em alguns concursos caem questões relacionadas com esse assunto, de modo que creio que será útil para vocês. Gostaria que vocês deixassem aí nas notificações, nos comentários, se está sendo útil ou não e se tem mais algumas sugestões. Então vamos à aula. Então vamos ver uma relação entre a longitude lambda e longitude lambda zero do meridiano central. Isto é interessante. Os meridianos centrais, eles têm as longitudes múltiplas de 3 ímpares. Se vocês olharem aqui no mapa de distribuição dos fusos do Brasil, nós temos aqui na margem inferior desse quadro, dessa figura, os meridianos extremos dos fusos, e vocês veem que todos eles são múltiplos de 3 pares, 30 a 36, a 36 a 42, 42 a 48, 48 a 54 e assim por diante. E o meridiano central será, então, a média aritmética dessas longitudes extremas. Aqui nesse destacado, por exemplo, vai ser 51. Então, a longitude do meridiano central, ela é obtida subtraindo 3 graus do meridiano extremo ou subtraindo 3 graus a outra longitude, ou somando 3 graus a outra longitude do meridiano extremo. Então, aqui é 51, aqui nesse outro meridiano é 45, então são múltiplos, as longitudes são múltiplas de 3 ímpares. São informações que o estudante, o topógrafo, o engenheiro tem que saber isso para partir para a resolução dos seus problemas. Vamos ver um exercício aqui de aplicação bem simples. Se a longitude de um ponto qualquer é 47 graus, aqui no caso está subentendido o que é o oeste, de Greenwich, estamos relacionados com essa figura. Qual a longitude lambda zero do meridiano central do fuso, UTM, que o contém? Então, ora, esse ponto tem 47 graus. Então, como eu falei a vocês, o usuário, o profissional, o estudante tem que saber que as longitudes são múltiplas de 3 ímpares. Então, qual é o número ímpar mais próximo de 47 graus? Vai ser a resposta que nós queremos. Então,
o número ímpar mais próximo de 47 é 51. Porque o 45, por exemplo, já estaria muito longe. Então o lambda zero é 51 graus. É a longitude do meridiano central do fuso que contém esse ponto de 47 graus de longitude. Nós temos aqui nessa outra figura os 60 fusos da projeção UTM. Então, outra informação que o operador, o estudante, o engenheiro, o topógrafo tem que saber, né? Quem opera com o sistema UTM tem que saber, é que ele é dividido em fusos de 6 graus e o último fuso é o antimeridiano de Greenwich, aquele de 180 graus oeste, e tem também para o outro lado leste o outro fuso de 180 graus leste, né? Então esses são os 60 fusos. Então nós temos aqui, o primeiro fuso é esse aqui de 6 graus de amplitude, que está aqui com 180 graus, né? Seria um meridiano limite, e o outro, como é de 6 e 6 graus, seria a longitude 174 graus. Não está colocado aqui para não sobrecarregar a figura. Então a numeração do fuso começa no antimeridiano de Greenwich, aquele de longitude 180 graus oeste. É o fuso 1. Depois ele cresce para o leste, né? Vai crescendo para o leste. Fuso 1, fuso 2, fuso 3, fuso 4, até que o fuso de número 30 é aquele que passa por Greenwich. Aqui nós temos aqui a Europa, Inglaterra, o meridiano de Greenwich. Esse é o fuso 30, aquele fuso de longitude 0 graus. Depois as longitudes, numa das convenções, elas são denominadas como 30 graus leste, oeste, né? 60 graus este, colocado aqui, né? E os fusos vão novamente crescendo, né? E espaçados de 6 e 6 graus até o último meridiano aqui, dando a volta lá, né? Que será o meridiano de 60 graus. Desculpem, de número 60. Então são aqui 60 fusos. Tá? No último meridiano aqui. No caso do Brasil, temos aqui, o Brasil ele é coberto pelos fusos de número. Se vier contando aqui, se vocês vierem contando, nós vamos contar aqui 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Então o Brasil ele é abrangido pelos fusos de números de 18 até 25 graus. Isso também é com o uso, né? A pessoa usando vai memorizando isso, mas se não memorizarem, nesses exercíciozinhos, nós vamos ter recursos para chegar a eles conhecendo as longitudes. Então aí a amplitude do Brasil, a magnitude, né? Vamos ver a relação entre a longitude lambda zero, que é a longitude do meridiano central, e o número do fuso. Nós temos aqui, então, o fuso 1, que vai do meridiano extremo de 180 graus e com 6 graus até 174. É o fuso 1, como nós já vimos. O fuso 2 vai de 174, tira 6 graus, que os meridianos são de 6 e 6 graus, os meridianos extremos, e é o fuso 2. O fuso 3, ele vai então de 168 a 162, sempre tirando 6 graus, né? Vai crescendo para leste, até que vai chegar em Greenwich com o fuso número 30, que vai da longitude extrema de 6 graus e 0 graus. Então nós temos então aqui o número dos fusos até Greenwich, vai de 1 a 60, de Greenwich até lá 180 este, nós já vimos que vai de 30 até 60. Temos aqui as longitudes dos limites dos fusos, e nós temos aqui as longitudes dos meridianos centrais, os meridianos centrais do fuso. Então aqui entre 180 e 174, o meridiano central tem longitude 177, o de 174 e 168, a longitude lambda zero é 171, aqui é o 165, e assim por diante, até que chega lá no meridiano número 30,
logo lá, o primeiro a contar do Greenwich é o de 3 graus. Então reparem que as longitudes dos meridianos centrais formam uma progressão aritmética de razão -6. Repara que tem aqui o primeiro termo. O que é uma progressão aritmética? É aquela sequência, né, aquela sucessão de números, que o número seguinte é obtido do anterior somando a razão. Aqui, no caso, a razão é negativa. Então, somando um número negativo é como se fosse subtraindo. Então, 177 menos 6, 171, 171 menos 6, 165, e assim por diante. Então, é uma progressão aritmética de razão -6. O primeiro termo dessa progressão aritmética é esse termo aqui do primeiro, lá do fuso número 1, 177 graus. O segundo termo, então, que vai ser o segundo fuso, ele será 177 graus mais a razão é negativa, 171, é o A2 da progressão. O A3 vai ser o anterior, 171, somando a razão, 165. Então, cada termo é igual ao anterior, somando-se a razão. Mas também nós podemos fazer em função, sempre, do primeiro termo. Um termo qualquer, por exemplo, o A3, é o primeiro termo mais 2 vezes a razão. O quarto termo seria o primeiro termo mais 3 vezes a razão. E sempre, então, fixando o primeiro termo. Nós vemos, então, aqui, colocando esse índice do A como sendo o N, o AN, número de termos, aqui seria N menos 1. Aqui 3 dá o 2. Se botasse o 4 aqui seria 3 vezes a razão. Se botasse a 5, aqui seria 4 vezes a razão. Essa é como se faz a progressão aritmética, né? De modo que a sua forma geral seria a N é igual ao A', que é o primeiro termo, mais N menos 1, a razão. Vai sempre tirando 1 a esse termo geral aqui, a razão. Essa, então, é a forma geral da progressão aritmética, que nos permite determinar uma série de termos. Podemos determinar, por exemplo, aqui, ela tem 1, 2, 3, 4 termos. Dando 3, determinava o quarto. Nós podemos determinar a longitude. Aqui o AN seria a longitude de um meridiano central qualquer. Esse A' seria a longitude do primeiro meridiano. N é o número do fuso. R é a razão. A razão é conhecida no sistema UTM, ela é sempre -6, não varia, né? O N é o número do fuso que nós estamos considerando aquela longitude do meridiano central. Então é uma formulazinha que nós vemos lá no estudo da progressão aritmética e é muito útil para o trabalho, quando vai se usar um software e precisa de saber esses elementos para configurar o software. Vou fazer alguns exercícios para memorizar. O primeiro seria esse. Qual o número do fuso UTM cujo lambda 0 é 51? Então nós temos aqui o lambda 0 e queremos saber o número do fuso. O número é o N, né? Então o A', o primeiro termo é 177. Não é? É a longitude daquele meridiano central lá do último fuso, lá do antimeridiano de Greenwich. Isso é 177. Podia se botar até aqui já como se fosse uma constante, 177, que não precisa mais ser determinado, né? Só se tivesse todos os outros e quisermos ver. Então, o AN, no caso, o A' é o 177, né? A razão é -6. O AN é o número, é a longitude, é o lambda 0 de 51 graus, é o AN. E o que nós queremos saber é o N. Esse N é justamente o número do fuso. Então é resolver essa progressão aritmética, que podia cair no Enem, podia cair num concurso qualquer, e nós estaremos resolvendo e determinando o número do fuso do sistema UTM. Então, substituindo os dados aqui, todos na expressão,
Aqui assim vai o A', N menos 1R. Aqui multiplicamos o menos 6 pelo parêntese, ficou menos 6N, menos vezes menos dá 6. Esse menos 6N, colocamos então 177 menos 151 e colocamos esse mais menos 6N para o primeiro termo, então esse mais aqui veio como menos. Eliminando o parênteses, menos vezes menos dá mais, menos vezes mais dá menos, 177 menos 151 dá 126, de modo que 6N vai ser, passando esse menos 6 para o segundo membro da equação, 6N vai dar 126 mais 6, que dá 132, então o N vai dar, dividindo por 6, né? 132 divididos por 6, que é 22. 22, então, é o número do fuso, cujo lambda zero é 51. Se tivesse um mapinha, já pode-se ter esse mapinha impresso já e com ele à mão, mas nós estamos vendo que o lambda zero aqui, 51, para o fuso 51, o número do fuso é o 22. Está aí resolvidinho, é um probleminha útil para que o usuário tenha à mão. 22, o fuso número 22. Um outro aqui. Quais as longitudes dos meridianos extremos do fuso 22 do sistema UTM? Então aqui eu quero saber as longitudes dos meridianos extremos do fuso 22. Eu só sei o fuso 22, só sei o número do fuso. Quero saber a longitude dos meridianos extremos. E como uma sugestão, utilizar a relação entre os lambda zero e o número do fuso. A relação é essa. A N é igual a primo mais N menos 1R. Esse A' é o 177. O N é o número do fuso, que ele está dado, 22, e a razão nós sabemos, que é menos 6, que vai de 6 e 6 graus o fuso TM. Então, resolvendo isso, né, 22 menos 1 dá 21, multiplicado por menos 6, vai dar 177, multiplicando isso aqui, menos 126, de modo que o lambda zero deu 51. Então, já temos aqui o lambda zero. E nós sabemos, é bom que se saiba, que subtraindo e somando 3 graus na longitude do meridiano central, nós teremos as longitudes lambda dos meridianos extremos. Então, o lambda superior é 51 mais 3 graus, 54. E a longitude inferior é 51 menos 53, que é 48. Então, vemos aqui na nossa figurinha, estão eles aqui. As longitudes extremas são 48 e 54. Pronto, probleminha simples, tranquilo. Pode cair em concurso e vocês podem precisar, assim, no exercício da vida prática, operando um software qualquer, tudo tranquilo. Então, terminamos aqui, senhores. Aulinha muito curta. Espero que tenha sido útil para vocês. Não deixem de fazer comentários, isso me ajuda muito. Obrigado por assistirem essa aula. Os comentários, né, são bem-vindos. Deem like e inscrevam-se. Eu agradeço a todos os inscritos e que esse nosso canal cresça cada vez mais. Até a vista, pessoal!